aliança com vocês, quando eu os tirei da terra do Egito. E por causa desta aliança, o meu espírito habita no meio de vós. Era Ageu profetizando. Eu vou estremecer as nações. Todos vão saber quem sou eu. Porque meu é a prata e é o ouro. Recomece que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Recomeçaram. Mas não tiveram mais forças. 430 anos antes de Cristo. É o último dos profetas, Malaquias. E Deus estava irado com o seu povo. A ponto que o último capítulo, ou o capítulo 4 de Malaquias, vem o juízo. Quando ele diz, aquele dia vem, e vem para abrasar. Aquele dia do juízo vai ser tão terrível com os pecadores, os que praticam a iniquidade, que o tratamento vai ser tão feroz, que não sobrará nem raiz nem ramo. Aí depois disso, a ira de Deus é tão grande contra o pecado do seu povo, que ele silencia. Quando ele silencia, vai dar direito à morte, o pecado e o inferno de uma petição definitiva e oficial. É neste período que eu quero acreditar o que João teve a revelação do Apocalipse 5. Veja que em Apocalipse 5, Jesus vai mostrar a João a sua entrada, ou seja, na nossa história. Quando nós analisamos, João diz que viu, foi arrebatado aos céus, depois da ressurreição de Cristo. Ele diz que foi arrebatado aos céus, e nos céus ele viu um trono, uma corte para um julgamento. Ou seja, ele está falando aqui do silêncio, da petição definitiva. O juízo final era para ser ali, porque a morte, o pecado e o inferno reinaram desde Adão até ali. Israel era o projeto de Deus para a reconciliação da raça humana, mas o pecado venceu. E agora vem uma petição jurídica. Para quê? Como direito de posse que Adão entregou, eles têm direito. E durante todo esse tempo, as 7 testemunhas conseguiram afastar de Deus pelos seus depoimentos Adão, Eva, sua geração. Afastou a geração de Noé e agora os judeus. Então vem o julgamento, não só para os judeus, mas para toda a raça humana. Deus atende a petição e aceita a denúncia. Então João diz que vai ter um julgamento. E primeiro chega as 7 testemunhas. Segundo, a acusação, morte, pecado e inferno. E depois nós, réus, vamos ser julgados. Aí Deus vai ouvir as testemunhas. E os testamentos, o depoimento das 7 são condenatórios. Observem que João dá o entender que Deus vai ouvindo e o escrivão vai notando. Um lado do livro não compôs, não deu para conter a nossa culpa e a nossa sentença. Aí vira o outro lado. Quando termina, o livro está escrito pelo lado e pelo avesso, por dentro e por fora. Quando terminou os testamentos, o depoimento, eles enrolam o livro, sela com 7 selos e entrega na mão do juiz. Agora o juiz pega a nossa culpa e a nossa sentença. Ele poderia nos julgar ali. O juízo final, o fogo eterno, era ali. Então, o que é que ele faz? Ele vai nos dar o direito do devido processo legal. Ele não vai nos condenar sem dar o direito de instaurar a defesa em nosso favor. Então ele diz, antes da sentença, procure um advogado para defendê-los diante da acusação e diante de mim. As provas eram contundentes, comprobatória pelo testemunho das 7 testemunhas. Aí diz o João que os anjos procuraram no céu um advogado para nos defender. Mas olhando o processo,
não encontraram. Desceram na terra, não encontraram. Foram para baixo da terra, não encontraram. E voltaram dizendo: meritíssimo, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quis aceitar o processo. Ou seja, não tem como absorvê-lo. O crime é grave, não tem nem como atenuar a pena ou diminuir. Ninguém quis aceitar. Então o juiz só tem um meio: nos deu o direito do contraditório, nos deu o direito do devido processo legal, mas a nossa culpa, o nosso crime não tinha justificativa. As provas eram tremendamente comprobatórias. Então era para ele ali agora baixar, decretar para todos os seres humanos serem jogados no lago de fogo pela jurisprudência, preparado para o diabo, para a morte e os seus anjos. Mas não, aí diz Paulo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que entra um ser antes da sentença final na sala do fórum, e este ser, quando entra, vai pedindo direito de voz, ou seja, meritíssimo, eu aceito o processo, eu me atrevo a aceitar, a defender a raça humana. Aí olha o que acontece. Paulo diz aos Filipenses, motivando região grega romana, dizendo que quando ele diz isso, o meritíssimo aceita. Quando o meritíssimo aceita, a morte, o pecado e o inferno alega impedimento jurídico, dizendo: meritíssimo, ele não pode aceitar o processo. O meritíssimo questiona com qual alegação as prerrogativas dele impede dele aceitar. Então quais são as prerrogativas que o impede? Aí a acusação teve que abrir o peito e dizer: ele é o alfa, ele é o ômega, é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, é glorioso, ele não pode. O meritíssimo analisa e diz: verdade, você não pode. As suas prerrogativas impedem. Olha, quem faria isso? Paulo diz que ele diz: meritíssimo, eu estou disposto a me despir da minha glória. Eu vou abrir mão do direito de ser Deus. Eu vou me humilhar. Eu vou me tornar um homem, um ser humano. Vou descer, vou habitar entre eles e vou defendê-los diante da acusação. Eu aceito o processo. Sabe qual é o mais lindo? É que Romano capítulo 8, versículo 31. Que amor é esse, gente? Paulo diz: se Deus é por nós, o que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou por amor a nós. Aí o juiz cancela, protela, suspende o julgamento até ser transitado e julgado, até que todos os recursos sejam esgotados. Me permita relacionar o processo para você ver a grandeza dos testemunhos. Quando você, antes de Cristo até aqui, João disse que chorava muito, porque nenhum advogado, ninguém quis aceitar o nosso processo. Se você olhar a história, o que Deus fez, protelando, homens na filosofia, Aristóteles, Platão, Sócrates, Zenon, Epícuros, filósofos que mudaram a história da raça humana, filosoficamente. Monarquicamente, homens como o Alexandre o Grande, que tomou conta do mundo, mas com 33 anos a morte venceu. Os filósofos, por mais inteligentes, a morte reinou sobre eles. Nabucodonosor, Ciro, homens que vieram antes de Cristo, mas a morte venceu.
Se você vai para a Bíblia, Paulo diz que o pecado entrou pelo homem. Adão, e a morte venceu. Deus protela o julgamento e espera a reconciliação deles. Sete vem, mas o pecado e a morte vencem. Enos vem, volta a fazer culto, a se relacionar, mas o pecado e a morte vencem. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael gera Jared, Jared Enoque. Enoque disse: eu não vou pecar, eu vou escolher Deus. Aí Deus disse: caba macho, caba bom, vou te dar exemplo para a tua geração. Quem anda comigo, a morte não tem poder. Quem anda comigo, o pecado não chega perto. Então eu vou te tirar daí sem ver a morte. E ele é arrebatado. Enoque gera Metusalém, a morte vence. Metusalém gera Lameque, a morte vence. Lameque gera Noé, a morte vence. Noé gera Sem, Canha, Jafé, a morte vence. Vem o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus pega Sem. A Bíblia diz que a morte e o pecado vence Sem. Sem gera Arfajade. Arfajade é Lá. É Lara Eber. Ebrahel. Reu a Peleg. Peleg a Serug. Serug a Naó. Naó Terá. Terá Abraão. Aí Deus diz: agora encontrei um amigo. Um projeto espiritual. Mas o pecado vem e a morte vence Abraão. Gerou Isaac, a morte venceu. Gerou Jacó, a morte venceu. Jacó gerou Judá, a morte venceu. Judá gerou Perez, Perez a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, e a morte vencendo. Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Aí Deus disse: achei, agora eu achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Mas o pecado venceu Davi e a morte venceu. Davi gerou Salomão, Salomão Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzia, Uzia a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia, Josia a Jeconia, e o pecado e a morte vai vencendo. Vem o cativeiro, 70 anos, aí Deus protelou o julgamento e recomeça de novo. Aí diz Mateus, depois da deportação babilônica, Salatiel gerou a Zorobabel e a morte venceu. Zorobabel a Abiúde, a morte venceu. Abiúde Eliaquim, Eliaquim, Azó e Azó a Zadok. Zadok a Aquim, Aquim é Eliúde, Eliúde Eliasá, Eliasá Matã, Matã Jacó e Jacó a José, que foi marido de Maria. Aí agora, no tempo de Maria, aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30, por diante, dizendo: Maria, não tenha medo, achaste graça diante de Deus, e eis que no teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. O nome dele vai ser Jesus, será chamado Filho do Altíssimo, Filho do Altíssimo. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem.